Ok. Eu preciso Bom, concordar com isso? sim, sim. É bem Ai, invasivo, né? é. Mas enfim. Bom, boa tarde, pessoal. Então, caminhamos aqui para mais um dia da nossa semana estendida dos alunos de filosofia, pós-graduação em filosofia da PUC-Rio, a SAF, na nossa 22ª edição. Hoje vamos contar às 7 horas com a palestra da professora Luciana Zaterca sobre Entre o Cientificismo e o Negacionismo, a confiabilidade da ciência hoje. Mas antes vamos ter uma mesa com 4 alunos nossos aqui da PUC e vamos dar início a ela agora com a palestra do Marcelo Feitosa, Origem e Natureza dos Afetos e a Ciência Afetiva na Ética de Spinoza. Uhum. Marcelo, eu te aviso quando estiver faltando 2 minutos. Fica à vontade, pode começar. Ok, obrigado. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer, né, aos organizadores da SAF, né, por mais essa oportunidade, né, por tornar possível né, que a gente tenha esse encontro aqui, parabenizar, né, e enaltecer, né, o feito, né, desse grupo e dessas pessoas que estão se reunindo aqui mediante a situação, né, diante de tudo que nós estamos vivendo, assim, que estamos vivendo, né, atualmente. É sempre louvável, né, é sempre motivo de muita comemoração a gente participar de eventos ainda como esse, que continuam sendo, né, realizados, mesmo diante de tanta dificuldade. Então, nesse sentido, né, a comissão organizadora né, da SAF está de parabéns, cara, assim, sabe, e agradeço muito pela oportunidade. Então, tá, a minha comunicação, né, cujo título é Origem e Natureza dos Afetos, né, e a ciência afetiva na ética de Spinoza, faz parte do meu projeto de pesquisa que eu desenvolvi aí no mestrado na PUC, né? Na verdade, esse trecho se refere à parte final da pesquisa, é a conclusão não bem a conclusão, mas é o último capítulo, né, da dissertação, e eu vou falar só sobre essa parte, né? Mas o projeto, além dessa parte sobre a origem e natureza dos afetos e a ciência afetiva, ou o ideal seria, acho que, na verdade, chamar de vida cognitiva, aliás, de vida afetiva, né, ao invés de ciência afetiva. Antes dela, o projeto, a pesquisa também desenvolve em 2 outros capítulos que têm a ver com a natureza e a origem da mente, né, que seria o primeiro capítulo, e o segundo capítulo seria a vida cognitiva, né? Ambas, essas 2 primeiras partes, ambas são desenvolvidas na parte 2 da ética, na segunda parte da ética, e esse aqui, sobre os afetos, né, a origem e natureza dos afetos, faz parte da terceira parte da ética. Então, tá. Então, falando, qual era a ideia dessa pesquisa? A ideia dessa pesquisa é a seguinte, né? O título da dissertação mesmo, ela é Natureza Humana, Vida Cognitiva e Vida Afetiva na Ética de Spinoza. Tá? E, como o título já diz, a pesquisa realiza uma investigação sobre como o Spinoza apresenta na ética, né, a sua concepção de natureza humana, né, e essa natureza humana do Spinoza, a gente vê que ela se desdobra nessas 2 dimensões. Né? A primeira, a dimensão da vida cognitiva, onde ele deduz na segunda parte da ética, e a vida afetiva, né, onde ele desenvolve na terceira parte. Né? Não que, né, as 2 outras partes seguintes deixem de falar da natureza humana. Né? A Spinoza jamais, a partir da parte 2, ele jamais deixa de falar da natureza humana. Mas as partes 4 e 5, né, ele já a natureza humana já é mais investigada a partir de seus desdobramentos, né, principalmente com um forte viés político, né, que é quando ele vai falar, né, de servidão, né, na parte 4, e quando ele vai falar de liberdade na parte 5. Mas a questão ontológica, né, a parte ontológica da natureza humana, o Spinoza trata mesmo, o Spinoza deduz, né, que é o termo mais correto, o Spinoza deduz nas partes 2 e 3, que é onde a minha pesquisa trabalha, né? Minha pesquisa faz exatamente todo o trabalho de campo dela nessas 2 partes da ética, tá? Então é isso. Para isso, né? Então, como a minha ideia era, né, mostrar a natureza humana, né, na filosofia de Spinoza dentro da ética, a partir da ética, então
nada mais lógico, nada mais óbvio, né, na verdade, do que fazer isso, né, de que a ideia do projeto, a ideia da pesquisa era fazer isso, falar sobre a natureza humana, a partir da própria maneira como o Spinoza demonstra isso na ética. Né? Então, esse era o fio condutor da pesquisa. Né? A pesquisa, então, ela se lança a partir de uma determinação de querer falar sobre a natureza humana exatamente tal como o Spinoza a demonstra na ética. Né? E aí, como nós sabemos, né, a ética, essa obra do Spinoza, ela tem uma particularidade de ser demonstrada em ordem geométrica. E aí, o projeto, para chegar ao seu objetivo, a pesquisa precisou considerar isso. Então, toda a pesquisa foi elaborada, né, considerando exatamente a ordem da demonstração. Né? Isso é fundamental para se ler a ética, entendeu? Porque fora dessa ordem, né, da demonstração, você acaba fazendo uma leitura da ética que vai dar no outro lugar completamente diferente. Né? Então, a pesquisa se preocupou muito, essa pesquisa se preocupou muito em o tempo todo ficar ali e seguir exatamente os mesmos passos que o Spinoza utiliza na obra dele, né? Sem tentar sair, né? Fugir disso. Então, tá. Então, nesse sentido, né, o que acontece? Quando chega, então, na origem, né, origem e natureza dos afetos, na terceira parte da ética, né, o que acontece? O Spinoza já... como é que tem uma questão importante também antes. Como é que a gente sabe, né? Como é que a gente sabe que a natureza humana é demonstrada por Spinoza nas partes 2 e 3 da ética? Isso acontece Eu também porque no penso. final, no final não é bem no final, mais ou menos no meio, né, do apêndice, né, que finaliza a parte 1, o próprio Spinoza, né, fala que ele irá tratar a seguir, né, da natureza humana. Né? E depois ele irá falar sobre a força dos afetos. Quando ele fala, depois irei falar sobre a força dos afetos, ele está se referindo à parte 4. Então, quando ele diz assim, passarei, então, tratarei disso depois que eu der conta da natureza humana. Então, quando ele fala que depois que eu der conta da natureza humana, ele já dá a dica para a gente de que o que ele irá tratar a seguir, partes, né, 2 e 3, se refere à natureza humana. Então, por isso é que a gente consegue, né, fazer esse recorte e identificar que o Spinoza irá falar, né, da ontologia da natureza humana nessas duas partes. E foi esse o percurso que minha pesquisa resolveu trilhar. Tá? Mas, então, partindo então para dentro do tema mesmo, que seria falar sobre a origem e natureza dos afetos, o que acontece? A gente observa que o Spinoza ele abre, né, ele abre a terceira parte da ética, né, que é a parte da ética que vai tratar da origem e natureza dos afetos, diferentemente do que teria acontecido nas partes precedentes, ou seja, né, a parte 1 sobre Deus e a parte 2 sobre a mente, ele abre, né, essa terceira parte com um longo texto, né, de introdução, um texto de abertura. O que acontece? O que está em jogo ali? Né? Por que o Spinoza, na abertura dessa parte da ética, ele resolveu apresentar um texto? Antes, tem uma coisa curiosa. Muita gente, né, há vários comentadores, é muito comum, né, os comentadores se referirem a esse texto introdutório do Spinoza na parte 3 como prefácio. Então, é muito comum a gente ouvir falar o prefácio da parte 3 da ética, o prefácio, conforme ele fala no prefácio da parte 3 da ética. Eu, particularmente, acho problemático reconhecer, né, esse texto introdutório da parte 3 como um prefácio por uma simples razão, porque o Spinoza não o chama de prefácio. Né? O Spinoza, nas duas partes seguintes da ética, a 4 e a 5, ele apresenta um prefácio. Né? Se vocês pesquisarem a obra, vocês vão ver lá que vai estar lá na abertura da parte 4, prefácio, e na abertura da parte 5, prefácio. Então, eu entendo que se o Spinoza quisesse nomear esse texto introdutório também de prefácio, ele teria colocado assim como fez nas outras partes. Como ele não fez, eu não entendo isso como sendo um prefácio, e sim, eu chamo de texto introdutório, e eu vou explicar já por que, na verdade, eu acho que se trata de um manifesto. O que acontece? Até porque esse texto, apesar dele ser longo, ele tem 2 páginas, se trata de um único parágrafo. Tá?
E aí, o que está em jogo? Por que, então? Por que essa estratégia do Spinoza de abrir a parte 3, não com as definições, mas apresentando essa espécie de texto introdutório? Então, isso acontece em função, né, do que o que ele está desejando abordar, né? O Spinoza, quando chega na parte dos afetos, de falar dos afetos, o Spinoza ele quer demarcar um lugar, ele quer demarcar um terreno, um território, né, muito específico, porque que é uma crítica que ele quer fazer, entendeu? Esse texto ele é dividido praticamente em duas partes, né? Assim, tem duas metades. Na primeira parte desse texto introdutório, a gente vê o Spinoza fazer duras críticas a toda a tradição filosófica que existia até ele, até antes dele, né? De como essa filosofia abordava a questão dos afetos, né? E, inclusive, e logo em seguida ele faz crítica. Primeiro ele faz essa crítica de maneira geral, né? Se referindo a todos os filósofos, mas depois ele faz mais diretamente a Descartes, né? Inclusive citando Descartes literalmente, né? E dentro da sua crítica, o Spinoza ele abre a crítica falando que algo do tipo assim, todos os filósofos que até hoje falaram sobre os afetos conceberam o homem na natureza, né, como um império no império, ou como se, né, o homem vivesse fora da natureza, e etc, 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 né? O que tá em jogo aí é que o Spinoza ele recusa de partida, ele vai recusar essa noção de que as paixões humanas, né, as paixões humanas seriam uma coisa que estivesse fora da ordem da natureza, né? Como se fosse uma coisa que fosse um vício, né, que os homens caem por serem corrompidos por isso, por aquilo, e aí tem toda uma leitura moral, né? O Spinoza está demarcando a sua crítica fortemente a isso. Depois, ele remete as suas críticas a Descartes pelo seguinte, porque o Descartes ele funda o dualismo, né? Na verdade, nesse momento, o Spinoza ele faz em dois momentos da ética ele critica o Descartes muito fortemente. Essa é uma delas, a outra é na parte 5. Nesse primeiro momento, que ele está criticando Descartes, aqui o foco dele é a concepção dualista, né, da separação substancial entre corpo e mente que o Descartes propõe. E aí o Spinoza vai criticar isso e dizer que isso é falar dos afetos apenas pelas suas primeiras causas, né? E aí isso estaria tudo na primeira parte, tá, desse texto introdutório. E aí a segunda metade, como eu falei para vocês, que estaria dividido em duas partes, na segunda metade o Spinoza vem e ele vai dizer, então, que será ele, né, será a doutrina de sua filosofia, então, que irá romper com essa tradição estoica, né, a tradição moralista estoica de como tratar as paixões, e, mais do que isso, o Spinoza diz que, aí eu acho até que vale a pena citar, eu anotei um monte de coisa aqui, mas com certeza eu não vou ler isso tudo porque não vai dar tempo, né? E aí, né, nada mais assim significativo, né, do que ele encerrar esse texto dizendo que irá tratar dos afetos, né, dos afetos humanos e o modo de viver do homem como se fossem questões de linhas, planos e corpos, né, que é dando o sentido de que eu vou tratar dos afetos como se fossem, né, elementos da natureza como outra coisa qualquer. E assim ele fecha esse texto. Eu antecipei para vocês aqui que eu não entendo isso como um prefácio e digo, na minha opinião, que eu acho, né, que se trata de um manifesto. Por quê? Porque a maneira como o Spinoza descreve esse pequeno texto, né, e ele coloca isso de maneira muito clara, né, a gente observa, né, que os afetos eles são decorrentes de encontro entre corpos, né? O que vai produzir um afeto são os encontros entre corpos e isso sempre envolverá então uma ação, um afeto terá sempre o envolvimento de uma ação externa de um outro corpo. E aí eu entendo e não é à toa, né, que o Spinoza ele volta a falar disso na abertura do Tratado Político, né? O primeiro parágrafo do Tratado Político o Spinoza abre falando exatamente a mesma coisa, né? Ele volta a falar dos afetos ali. E eu entendo isso como sendo um manifesto, por quê? Porque, ao fazer isso, na minha opinião, o Spinoza está deixando muito claro que a política, né, na natureza humana começa nos afetos.
né? Por isso é que se trata de um manifesto, né? E é assim que eu leio, né? Eu vou até... Tá, não, isso aqui tudo eu já falei. Eu tô só conferindo aqui, gente, para ver se está... Tá, beleza, é isso. Desculpa, são 15 ou 20 minutos que eu tenho para falar? São 20 minutos, ainda falta 5, um pouquinho mais de Putz, 5. e eu nem comecei ainda. Bem, então tá, feito isso, então qual é o plano? O Spinoza, ele, o Spinoza, então, ele abre a terceira parte, depois desse texto introdutório, ele abre a parte 3 da ética, como é de se esperar pelas definições, né? Toda a parte da ética sempre começa pelas sínteses. As sínteses são as definições e os axiomas. Na parte 3, são três definições, tá? que ele apresenta, e depois mais 2 postulados. Só 2 observações. Né? Esse conjunto, definições e axiomas, que no caso da parte 3 ele chama de postulados, né? Por uma razão muito simples, a diferença de postulado para axiomas é que postulado é quando se refere a um tema específico, né? Enquanto axioma é mais aberto. Mas, no caso da parte 3, como os axiomas se referem ao corpo humano, então ele chama de postulados. As 3 definições vão definir o que é ideia adequada e ideia inadequada. Depois ele vai definir, né, que nós somos causa adequada. Nós somos ativos quando somos causa adequada dos nossos afetos e depois nós somos passivos quando somos apenas causa parcial dos nossos afetos. Essa é a segunda definição. E a terceira definição é a própria definição de afeto, que é considerado um marco da filosofia de Spinoza, né? O Spinoza, para ficar muito claro, essa coisa de afeto, que todo mundo gosta muito de falar em afeto em Spinoza, mas, assim, para Spinoza, afeto é uma coisa muito específica. Afeto é afecções do corpo em que, né, o estado de ânimo, digamos assim, né, a potência do ânimo da pessoa é alterada ou para mais ou para menos. Toda afecção do corpo em que produz, por exemplo, né, uma alegria, significa aumento de potência. E quando um afeto produz em você uma tristeza, isso significa diminuição da potência. Então, ou seja, o Spinoza só vai considerar afeto as afecções que produzem essa alteração no estado de ânimo, né? O resto, no mais, seriam afecções. Tá? Isso é o que está na definição 3. Depois, então, feita então, essa parte das sínteses, né? Das 3 definições e 2 axiomas, o Spinoza, então, ele abre para começar a deduzir a origem e natureza dos afetos num conjunto formado por 59 proposições. São 59 proposições, mais um conjunto de 58 definições dos afetos no final e mais uma definição geral dos afetos. Essa é a estrutura da parte 3, tá? Que eu estou dando para vocês. Como eu não tenho mais tempo, tenho que correr, então o que eu poderia dizer é o seguinte, né? As proposições iniciais da parte 3 dos afetos, o Spinoza ele vai falar sobre a espécie de estabelecer uma equivalência da potência da mente e do corpo, né? De que há uma equivalência de potência entre os 2 modos da substância, né? E deixa muito claro, né? E isso para deixar muito claro que, na verdade, não pode haver relação causal entre uma coisa e outra, né? E aí vem né? Disso ele vai concluir com a sua célebre frase de que, né, nem o corpo determina a mente a pensar, nem a mente determina o corpo a movimento ao repouso, né? Então essa é para fechar todo esse trabalho que ele tem de que o que existe, na verdade, é uma equivalência de potência dos 2 modos e que um não é a causa do outro, tá? Feito isso, o Spinoza, então, parte lá pela proposição 14, mais ou menos, ele vai partir, então, para deduzir aquilo que a gente chama de a lógica do conatus, né? O conatus, as pessoas que conhecem Spinoza sabem, é um conceito fundamental na obra spinozana. O conatus nada mais é do que o esforço que cada coisa singular produz para perseverar na existência, né? Que o Spinoza, inclusive, vai chegar a dizer que isso é a própria essência do homem, né? Então, a lógica do conatus ela é estabelecida nesse momento, né? Exatamente por causa dessa dimensão política dos afetos, né? Como se tratam aí, né? Os afetos se tratam de relação entre corpos, né? Que vão produzir essas alterações de ânimo o tempo todo.
Então, nada mais lógico, nada mais coerente de que esse esforço de perseverar na existência vai ser a afirmação da existência das próprias coisas singulares. Tá. Feito isso... Tá. Marcelo, Oi. um pouquinho para acabar, tá bom? Se puder concluir. Tá, beleza. Eu estou resumindo bastante mesmo. Tá? Então, passado isso, passada essa fase então da lógica do conatos, o Spinoza parte então para outra coisa que é fundamental para entender os afetos de sua filosofia. O Spinoza estabelece aquilo que ele mesmo chama de a tríade dos afetos primários, né? Que nada mais é do que são os 3 afetos que são considerados causa da origem de todos os outros. Esses 3 afetos primários são a alegria, tristeza e o desejo. Tá? Então, esses 3 únicos afetos, o Spinoza vai demonstrar depois, né, na sequência, ele vai demonstrar que eles vão ser causa de todos os outros afetos. Absolutamente todo e qualquer afeto que a gente sentir, ele vai envolver ou uma tristeza, ou uma alegria, ou um desejo. Estou encerrando, prometo que estou encerrando. A diferença que existe apenas entre os dois é que é o seguinte: alegria e tristeza sempre vai envolver volições da mente, né? Vamos dizer a respeito à vontade da mente de afirmar ou negar uma afecção do seu corpo. Já o desejo é diferente. O desejo, ele não é uma volição, mas ele é uma ação, ele é uma disposição, uma ação do corpo pela ação de outro corpo. Depois disso, para concluir, depois dele feito dele estabelecer a tríade dos afetos primários, o Spinoza ele dedica mais de umas 47 proposições, vai ali da proposição 20 até a proposição 59, apenas para falar das operações da imaginação a partir dos afetos, né? Todo o trânsito das relações afetivas, do que nós sentimos em relação a afetos, elas vão operar na mente por meio da imaginação. E assim ele encerra a parte 3, apenas apresentando lá, como eu falei, né, uma série de definições de 58 afetos e depois uma conclusão geral dos afetos, em que ele vai dizer, e aí a última frase, né, o Spinoza conclui a parte 3 afirmando, né, que quando somos afetados, né, pelos corpos externos, ao termos contato com os corpos externos, nós conhecemos mais o nosso próprio corpo do que o corpo que nos afeta. E assim ele encerra, né, a parte 3. Gente, eu fiz assim Tá ótimo, Marcelo. A gente sabe que o Spinoza também é um pensador bem complexo, então também é sempre difícil de resumi-lo, né? Mas, enfim. Bom, depois no final a gente tem um tempo para as perguntas também, para a gente entender isso claro. Também, se alguém quiser. Eu vou, por causa do tempo agora, eu vou passar imediatamente para a Ive, a Ivanilce. Ive, você pode abrir seu microfone? Oi, tá me ouvindo? Oi, tá, estou te ouvindo. Bom, pessoal, então agora, palavra da Ivanilce, com a palestra O Poder Soberano em Margaret Cavendish e Thomas Hobbes, Interseções. Ive, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos, a todas e a todes, né? É uma alegria estar participando, é a primeira vez que eu acho que me expresso mais abertamente, né? Entrei nesse período pandêmico, no início do período pandêmico, então, enfim, a gente já ficou isolado e eu, particularmente, sou uma pessoa mais fechada, então, mas estou aqui. A minha apresentação, ela vai se dar no sentido que foi colocada da proposta inicial que foi colocada quando a gente pensou na SAF para esse ano, né? Que era apresentar um pouco do nosso trabalho, da nossa pesquisa, do nosso problema, enfim, do nosso objeto, considerando que alguns de nós estamos começando. Eu me considero no começo da pesquisa, embora seja da turma de 2020, né? Mas a pesquisa ainda está na fase embrionária. E outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que a minha pesquisa, o meu projeto, o meu trabalho inicial, ele foi reformulado, né? Então, eu acabei tendo que retomar as leituras, fazer um novo levantamento junto com o orientador sobre a bibliografia. Então, por hora, inicialmente eu tinha uma ideia mais ampla, né? Uma pesquisa mais ampla sobre a participação
da mulher na construção, na formação, né, da história da filosofia, né? E, de repente, eu aprofundei mais durante as disciplinas a leitura em Hobbes, que é um clássico, né? Uma obra viva, como todo clássico, portanto, extremamente atual, sobretudo nesse momento pandêmico que a gente vive, né? A gente tem percebido como a obra do Hobbes é atual. E para fazer uma espécie de diálogo com Hobbes, eu escolhi a Margaret de Cavendish, que foi uma contemporânea de Hobbes. Eu gostaria de falar sobre a história de uma grande mulher, né, que contribuiu com a formação, com o desenvolvimento da filosofia enquanto, né, da filosofia no geral, mas que foi, de certo modo, assim como muitas outras mulheres, silenciada pela história. Então, essa grande mulher teve suas obras esquecidas por muito tempo. Ela ficou conhecida como uma escritora, mas as suas obras, os seus textos, os seus romances, sobretudo o romance principal, que é o texto que eu vou usar, né, como um aporte teórico, que é O Mundo Resplandecente. Esse texto é um texto utópico, entretanto, é um texto que é permeado, né? Existe uma visão filosófica e política muito forte da Cavendish, né? Embora ela não tenha sido reconhecida como uma filósofa, ela escreveu muito sobre filosofia natural. A forma de escrita da Cavendish também é muito interessante, porque ela escreve, assim como a Christine de Pizan escreve no sentido, usa a alegoria, né? Usa a alegoria como estilo literário. Então, essa até então conhecida como escritora atualmente já está sendo reconhecida como uma grande filósofa. Bom, por que falar de Cavendish e Hobbes? Como eu disse, o meu trabalho ele foi reformulado, né? E tanto que, quando eu coloquei o tema para a apresentação, eu coloquei, né, que a gente eu ia falar sobre o poder soberano. A Cavendish, assim como o Hobbes, ela tem um pensamento político. Ela não escreveu tratados políticos, né? Tanto que um dos objetivos da minha pesquisa é procurar fazer uma sistematização, né? Um levantamento do pensamento político dela em toda a sua obra, especialmente no romance O Mundo Resplandecente e nas cartas filosóficas, onde ela aí também nos textos onde ela faz os discursos femininos, onde ela faz uma exortação às mulheres de sua época, né? E esses textos eles são a base do nosso trabalho. Então, eu coloquei o poder soberano em Cavendish e Hobbes, mas, na verdade, a ideia é falar, porque ainda estou reformulando, a ideia é falar sobre o poder político, né? Sobre nesse sentido, porque ela pensou em política, né? Ela pensou, a sua obra fala sobre diversos contextos, né, da política da sua época. Claro, é importante ressaltar que ela viveu num período monárquico, absolutista, mas que só por ser mulher e por ser autônoma, ela assinava suas próprias obras, né? Ela se colocava como autora na época, numa época extremamente fechada para a escrita feminina, sobretudo no campo filosófico e científico, né? Só por isso ela já estava fazendo uma revolução, né? Só por isso ela já estava fazendo uma reivindicação. Então, a sua obra, por mais que não seja explícito, tem muito de reivindicação, né? Nas cartas filosóficas, nos discursos
femininos, onde ela convoca as mulheres, onde ela reclama, onde ela denuncia o tipo de educação da época. Então, existe um pensamento político bem avançado, né, para além da sua época, e uma postura, né, já de uma mulher emancipada, de uma mulher que procura questionar a educação da sua época, a posição da mulher na sua época, né, na sociedade em que ela vivia. Então, os pontos de interseção, de conexão com o pensamento de Hobbes, nesse momento eu estou pensando, né, estou traçando o projeto, fazendo esse recorte entre o conceito de soberania entre eles dois. Tanto Hobbes como Cavendish têm uma ideia de que o soberano tem poder absoluto, né? Assim como Hobbes, a Cavendish, ela acredita numa educação para a paz, ainda que seja necessário o uso da força, né? Mas visando a paz, visando a segurança dos súditos. Claro que não é em todos os aspectos que ela concorda com Hobbes, tem muito mais divergências, né? Mas essa ideia de fazer uma comparação com o pensamento político de Hobbes é mostrar como essa mulher pensou a política e como ela é capaz, né, como a mulher no todo é capaz de fazer política, de fazer filosofia, de fazer ciência em qualquer tempo, mas como ela coloca, né, na exortação às mulheres, a dificuldade é porque elas não têm acesso à educação, assim como os homens. Então, um dos pontos que a gente vai colocar no trabalho é essa ideia de que a educação ela pode proporcionar a liberdade, porque vai nos permitir, como em Hobbes coloca no Leviatã, o melhor governo das nossas paixões, né? E aí a gente vai trabalhar esse ponto da educação no sentido de que ela leva à paz, a uma sociedade pacífica, né? Que Hobbes também coloca no Leviatã e no Cidadão, no De Cive. Eu ainda não incluí, mas assim, oficialmente, mas o Kant também fala basicamente sobre isso na Paz Perpétua, né, sobre uma sociedade pacífica através da educação como caminho, né? Então, basicamente, o meu trabalho, eu quero falar do meu trabalho, né, já que essa era a proposta inicial, eu ainda não tenho nada profundamente desenvolvido, como eu vejo os meus colegas apresentarem, mas eu vou falar um pouco, vou ler o meu objeto, porque, de repente, até se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, eu agradeço muito. E aí eu vou ler, está pequeno, tá nada cansativo, para ter uma ideia mais clara do que a gente está pretendendo trabalhar. A pesquisa em curso apresenta uma análise das concepções filosóficas e das visões políticas de Margaret Cavendish, né, que viveu entre 1623 e 1673, foi uma contemporânea de Hobbes, de Descartes, entre outros, apontando os pontos de interseção, né, aqueles pensamentos que se cruzam, né, com a filosofia política de Thomas Hobbes. A pesquisa organiza-se a partir de dois eixos centrais que se acham intimamente ligados. Trata-se da sistematização das ideias filosóficas e políticas mais relevantes presentes nos escritos de Cavendish, especialmente nas cartas filosóficas e no seu poema, né, O Mundo Resplandecente, onde ela descreve o mundo novo, né? E esse mundo novo é um mundo que contempla, né, uma sociedade ideal, um soberano governo ideal. Então, ela faz muita política, fala muito de política, embora implicitamente nesse trabalho, nesse texto, né? Bom, fala e do mundo em chamas e do apontamento, né,
fazer um apontamento, né, das possíveis interseções entre o seu pensamento e o pensamento político de Thomas Hobbes, especialmente no Leviatã. Sobretudo ao que corresponde ao conceito de soberania, né? Até nesse momento, né, eu ainda estava somente com o ideal de trabalhar a ideia de soberania, mas eu estou muito tendenciosa também a incluir, né, essa ideia da educação como um meio, né, que ambos pensam, ambos concordam sobre essa tese de que a educação, o governo, o Estado, ele deve promover a paz, né? E a educação seria um caminho, inclusive um recurso, né, um instrumento do próprio Estado, né? A reflexão acerca dos símbolos e instituições de poder, natureza humana e sociedade, autonomia, religião, ética e a forma de linguagem, né, alegoria, predominantemente no discurso da filósofa, também configuram nosso objeto de estudo. Assim, apresentamos como objeto central, né, dessa investigação o poder político, né, em Margaret Cavendish e Thomas Hobbes. E aí eu coloquei interseções, mas isso ainda está em construção. Tá? Esse é o meu objeto, né, a descrição do meu objeto. Como eu falei há pouco, né, do objetivo, por que falar, né? Por que falar de Thomas Hobbes e de Cavendish? Eles são filósofos que viveram numa época extremamente conflituosa, e Hobbes é extremamente atual, né? Como eu disse no início, a gente tem visto como o pensamento do Hobbes tem se atualizado, né, nessa pandemia. E a Cavendish, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Que pensou além do seu tempo, que se impôs, né? Foi vista como louca porque foi capaz de se pôr, de se colocar, né? Num meio em que a mulher não era bem recebida, aliás, não era recebida, mas ela fez história, foi a primeira mulher a participar de um círculo, né, da Royal Society, né, um círculo intelectual. Depois ela foi banida do círculo, mas por um certo momento ela foi aceita, porque era esposa e irmã de grandes, né, pessoas influentes intelectuais da época, que eram amigos, por exemplo, de Thomas Hobbes e de outros grandes teóricos da época, né, pensadores e filósofos. Então, falar desses dois autores é importante porque mostra como, embora Cavendish não tenha sido conhecida na história, ela refletiu, e depois é reconhecido isso, né? O seu pensamento é relevante sobre filosofia natural, sobre filosofia política, sobre utopia, né? Considerado uma das primeiras obras utópicas, né, da história da filosofia. Bom, as suas visões políticas, elas são comparadas também com John Locke, né? Talvez em algum momento da pesquisa a gente contemple um pouco isso, talvez seja inclusive necessário, né? Para Cavendish, o soberano como uma instituição era uma unidade, né? Nesse ponto ela conversa com Hobbes, uma unidade que detém o poder de maneira semelhante, inclusive, ao soberano hobbesiano. Né? Nesse sentido, a utopia de Cavendish ela é uma descrição da natureza no mais alto poder político. É claro que, embora eles concordem nesse sentido, existem algumas divergências, né? Porque para o Hobbes o soberano seria uma instituição. Né? Para Cavendish, que viveu, né, num contexto monárquico, inclusive participou da nobreza, o pensamento dela, né, para ela, o governo ideal seria o governo monárquico. Então, o soberano, o poder soberano, ele era parte da pessoa, né,
do monarca, né? Para Hobbes, não. Para Hobbes, o poder era constituído, né? Podia ser uma constituição, distinto da pessoa que governa, do monarca. Mas para ela, não. É interessante considerar o contexto, né, em que ela viveu. Ela fez parte, né, da família real, da família Cavendish, então ela pensa dessa forma. Mas no sentido da condição, né, da abrangência do poder do Estado, do poder do soberano, eles conversam, eles concordam de que o soberano ele tem poder absoluto, né? Desde que esse poder absoluto ele lhe dá o direito de governar, mas de governar de modo virtuoso, né? E isso é bem atual, né? Isso faz com que a gente pense em Hobbes hoje, né? O soberano é absoluto? Mas ele perde, né, essa capacidade, né, quando ele se torna tirânico, né? Atualmente a gente tem vivido bem isso, né? Então, nesse ponto, eles divergem, ela e o Hobbes. Nesse ponto, quer dizer, o Hobbes é extremamente atual. Então, esses são um dos pontos principais, né, que nós estamos contemplando na pesquisa. Falta muito tempo? Eu ia falar agora, mais 1 minuto e meio. Ok. Então, eu ia falar só dos autores, né? A gente está trabalhando com o Yves Zakar, que é um filósofo que vai falar sobre o Hobbes, né? Vai falar sobre essa atualidade do pensamento do Hobbes. A gente vai falar vamos usar a Susan James, que tem uma obra chamada Escritos Políticos de Margaret Cavendish, que é, sobretudo, a principal obra que vai, né, moderna, contemporânea, que vai fundamentar a minha pesquisa, e as próprias obras dos autores. O Leviatã, no caso do Hobbes, e O Mundo em Chamas, ou O Mundo Resplandecente, da Margaret Cavendish. Eu acho que, para apresentar o meu trabalho, era isso, né? Tem muita coisa para falar, mas ainda está tudo, como eu disse, na fase das leituras e escritas, enfim, meio soltas ainda, né? Leituras preliminares, porque a gente teve que rever a bibliografia, porque eu mudei o foco do projeto. Mas continuo com o meu foco, a minha intenção inicial, que é pensar, falar, né, das escritoras, da mulher na filosofia, do papel importante da mulher na história da filosofia e da contribuição que as grandes filósofas, tiveram na formação e no desenvolvimento da filosofia moderna, né? Sobretudo, o meu trabalho envolve esse recorte da filosofia moderna. Acho que é isso. Muito obrigado, Ive. É sempre Eu que legal, agradeço. assim, mesmo depois de todo esse tempo, você falando que ia mudar a sua pesquisa e tal. É sempre um tema muito importante e é muito legal você trazer essa referência da Cavendish, que eu conheço pouco, né? Então, é legal trazer luz para... A priori, eu queria falar da Christine de Pizan, mas aí eu não tinha como, não conseguia associar ela ao Hobbes, enfim. Tudo bem. Mas tem muito tempo de vida ainda para escrever, então nunca é tarde. Obrigada. Tá certo. Muito obrigado, Ive. Bom, Vitor, você consegue abrir o seu microfone? Tenta agora. Agora sim. Bom, você me ouve? Então, estou te ouvindo, Vitor. Então tá. Gente, Ivanice, eu achei a coisa mais curiosa, porque tem uma Margaret Cavendish na minha pesquisa também. Então, quando eu li o título do seu trabalho, mas é outra, né? Deve ser da mesma família, não sei, a Duquesa de Portland, que foi uma pessoa que se correspondeu com Rousseau durante muitos anos, durante muito tempo, porque ela tinha um herbário gigantesco e ela ensinou o Rousseau muita coisa. O Rousseau enviava plantas, pedia para ela dizer se estava correto os nomes, enfim. Eles tiveram uma troca epistolar. Então eu traduzo as cartas. No meu doutorado é sobre a botânica no Rousseau e eu estou traduzindo esse material para o português. Espero que seja publicado em algum lugar, tomara que seja.
E aí tem muitas cartas que ele enviou para ela, para essa moça, Margaret Cavendish de Portsmouth. Então eu achei a coisa mais curiosa que na sua pesquisa também tem uma Margaret Cavendish. Então depois a gente troca uma figurinha, ver quem é na família, se é neta, sei lá quem, porque se bobear é da mesma família. Mas eu acho que, pelo que eu joguei aqui na internet, a sua Margaret Cavendish é uma duquesa de outro lugar, né? De outro, é. Então depois a gente conversa, eu achei bastante interessante isso. Gente, meu trabalho está enorme, eu vou passar a leitura, porque eu não sei nem se eu vou conseguir ler tudo, mas aí eu peço para me avisarem quando estiver faltando uns 5 minutos, que aí eu pulo para o fim, enfim, uma coisa assim. Tá bom, te aviso quando faltar 5, então. Tá bom, obrigado. A paixão de Rousseau pela botânica ainda não é muito conhecida e debatida, ao menos não tanto quanto os textos mais diretamente políticos, né? Mas o Rousseau foi profundamente apaixonado pela botânica e o tema obcecou ele completamente nos últimos anos de vida, conforme mostram suas cartas e textos tardios. E seu interesse pela botânica começa em 1762, ou seja, ele é contemporâneo da condenação de suas obras, né, do Emílio do Contrato Social, e do início de suas perseguições reais e imaginárias. Quando a gente estuda atentamente os escritos sobre botânica de Rousseau, em sua maioria cartas, não descobrimos a figura de um grande cientista da área como Linneu ou Tournefort. Ainda que Rousseau tenha se dedicado à botânica com seriedade e entusiasmo, mesmo a sua produção mais técnica não deixa de transparecer um certo amadorismo, né? O Roger Villemorin, que reuniu os textos sobre botânica na edição da Pleiade, ele qualifica o Rousseau de uma forma que eu gosto muito. Ele chama o Rousseau de amador esclarecido, né? Enfim, se nós não encontramos um grande botânico, o que nós encontramos, né? Nós encontramos uma discussão interessante que enlaça filosofia, pedagogia, ciência, crítica social. Então, nesse trabalho, eu vou trazer apenas um elemento desse monte de tema que tem a partir da botânica do Rousseau, e são todos legais, enfim, eu escolhi esse. Espero conseguir chegar até o fim e abordar ele, que é a crítica que o Rousseau tece aos boticários, né? Que tem muitos aspectos, eu vou trazer só um deles também, e que se traduz numa crítica ao viés instrumental dos saberes, né? Porque os boticários fazem remédios e, portanto, eles destroem as plantas para Rousseau. Eles não se interessam pela beleza das plantas, eles se interessam pelo aquilo que as plantas têm para o homem, né? Que é o remédio. E Rousseau tinha um problema com a medicina, né? Rousseau não gostava da medicina da época, e ele, desde o segundo discurso, ele vem falando mal da medicina, que os remédios envenenam. Ele tem uma história pessoal na vida dele com a Madame de Warrens, que era uma mulher que ele foi apaixonado, e que ela era uma boticária, né? Ela fazia remédios, e ele fazia remédios com ela, né? Em torno dos 16 a 20 anos, né? Ele conta isso nas Confissões. Então ele tem uma história prévia como boticário, vamos dizer assim, e ele estudou química, né? Tem um tratado das instituições químicas, e depois ele abandona esse estudo, e aí ele se interessa pela botânica, e a botânica não é justamente isso, né? A botânica não se interessa por produzir nada. Isso é uma das coisas que mais interessam ao Rousseau. Então, vou passar a leitura. Em Carta a Montenac, Rousseau afirma: para estudar com sucesso a natureza, é necessário começar por amá-la. Seus mais raros tesouros estão escondidos no coração dos homens justos. É lá, Senhor, que ela é verdadeiramente digna de ser estudada. Então, aqui já tem uma coisa esquisita, porque os tesouros da natureza não estão escondidos na natureza, não estão na natureza, estão no coração dos homens justos. Ou seja, é uma coisa meio anti-baconiana, né? Você não estuda a natureza porque os tesouros estão lá nela, você vai retirar alguma coisa dela. O tesouro está no coração dos homens justos, né? Então já é uma coisa meio um pouco diferente. Esse tema aparece também na sétima caminhada dos devaneios, em que lemos que o botânico estuda a natureza apenas para encontrar novas razões para amá-la, né? Ora, essa passagem levanta os seguintes questionamentos, que investigaremos em sequência. Vamos ver se eu consigo falar sobre os dois. O que Rousseau quer dizer com estudar a natureza, né? E 2, é possível odiar o objeto que se estuda? Porque o que ele está dizendo estudar é amar um objeto. Então, isso implica que é possível estudar e odiar o objeto que se estuda. Então, teriam pelo menos essas duas coisas, né, a ver, assim, inicialmente. Então, vamos começar por essa primeira, que quer dizer estudar a natureza. Na missiva que ele envia ao Linneu, o Rousseau se correspondeu com o Linneu, ele diz: tiro um proveito mais real de vossa filosofia botânica, que é o texto do Linneu, um dos mais clássicos sobre botânica do século XVIII, tiro um proveito mais real de vossa filosofia botânica do que de todos os livros de moral.
Então, quer dizer, tem aí essa imbricação entre ciência e moral, né? E que benefício é esse, então, que esse estudo traria, né? E a resposta o Rousseau já dá para Madame de Lesseps, que foi uma outra mulher que o Rousseau se correspondeu com relação à botânica, e ele ensinou botânica a Madame de Lesseps, para que a Madame de Lesseps ensinasse a filhinha. A Madame de Lesseps tinha uma filhinha de 4 anos. E aí, em vez de dar videogame, que não tinha, ela queria distrair a filhinha ensinando alguma coisa. E aí falou, bom, vou ensinar botânica. E aí escreve para o Rousseau, e Rousseau topa ensinar botânica a ela, o elementar. Então, esse é o principal material que tem do Rousseau, chama-se Cartas Elementares sobre Botânica. Eu já traduzia, são 8 cartas, eu já traduzi elas, agora estou traduzindo outras cartas. São muito bonitas, e, na verdade, uma das grandes contribuições do Rousseau à botânica é justamente a didática, né? O Rousseau ele era um grande entusiasta da divulgação científica. Então, ele, nas cartas, as outras, ele fica reclamando que é muito difícil, quem não é da botânica, é muito difícil compreender os termos, né? Os livros não são feitos para um amador. Né? Então, ele deseja que alguma coisa do conhecimento que os botânicos produzem possa ser transmitida para as pessoas que não são botânicos, não vão se tornar grandes botânicos, mas querem saber avaliar uma planta, querem saber conhecer a planta, querem saber ver, quando olharem a planta, saberem o que estão vendo. Então, o Rousseau desejou isso em muitas cartas. Ele escreve, por exemplo, para Margaret Cavendish, ele escreve várias vezes, né? Esses livros eu não consigo entender com dificuldade, os livros são muito avançados. Precisamos pensar um material introdutório. E ele, de fato, fez esse material introdutório, né? A partir do Jussier, que, aliás, ele estudou com Jussier no Jardin du Roi, e aí aprendeu com o Jussier. Então, quer dizer, as cartas que ele envia a Madame de Lesseps não são no método Linneu, muito embora ele apreciasse muito Linneu, ele escreve as cartas com base no modelo do Jussier das famílias naturais. O Jussier tem uma forma também simples de compreender, que nem o Linneu, ele divide em famílias, em 7 grandes famílias. E as cartas sobre botânica que ele envia a Madame de Lesseps são, dessas 7 famílias, ele escolhe 6, fica faltando só uma, e cada carta é para uma família. Então, ele consegue, na cabeça dele, dar conta das principais famílias de plantas, que, aliás, na época eram muito maiores. Então, por exemplo, as liliáceas atualmente foram desmembradas em diversas famílias. Antigamente incluía cebola, alho, uma série de coisas que a botânica atualmente desmembrou, mas na época as famílias eram maiores. Então, ele quer, com isso, dar conta das principais grandes famílias para que a Madame de Lesseps ensinasse a sua filhinha e para ela pudesse sair pela rua e ver nas plantas, logo do lado de casa, e conseguisse já reconhecer alguma coisa. Então, é um objetivo didático, tá? Bom, vou voltar à leitura. Ali, na primeira carta, Rousseau diz assim, logo nos primeiros parágrafos, já traduzi essa frase 20 vezes, ainda não cheguei a um acordo da melhor tradução, mas porque também o francês do Rousseau é difícil, né? É bonito e difícil. Ele diz, em qualquer idade, o estudo da natureza atenua o gosto por divertimentos frívolos, previne o tumulto das paixões e leva até a alma um alimento que a beneficia ao preenchê-la com o objeto mais digno de suas contemplações. Tá? Então, tem 3 coisas, né? Atenua o gosto por divertimentos frívolos, previne o tumulto das paixões, leva até a alma um alimento que a beneficia ao preenchê-la com o objeto mais digno de suas contemplações. Então, vamos ver cada uma delas brevemente. Isso não, nem cheguei nos boticários, vamos lá. Em primeiro lugar, a botânica atenua o gosto por divertimentos frívolos. Aí aqui eu fiz só um parágrafo, aparece em mais de um lugar, mas quais são esses divertimentos? Exemplos que o Rousseau dá, os jogos e a caça. A caça também é uma forma de lazer ligada à natureza, mas em um sentido diametralmente oposto à da botânica. Lembre-se que a família real caçava, né? Aliás, tem a ver com Versalhes. Atrás do Palácio de Versalhes tinha a mata da caça, que o rei saía para caçar. Então, a caça era uma atividade também ligada às elites, né? Eis porque Rousseau argumenta que, se a caça é permitida, seria no mínimo importante que houvesse também algo como a botânica, já que a segunda, né, quer dizer, a botânica, poderia contrabalancear os efeitos nocivos advindos da primeira. Então diz Rousseau, tá, nos fragmentos sobre botânica. Se você permite que o homem tenha jogos e casse, ao menos permite também que ele examine o universo e suas partes. Como nem todos têm a honra ou os meios para passar a vida matando animais ou embaralhando cartas, é necessário que alguns ociosos divirtam-se contemplando a natureza. Então, bom, investigamos o primeiro ponto, tá? É atenuar o gosto por divertimentos frívolos. Vamos passar para o segundo, que esse é maior. Né? Evitar o tumulto das paixões. Calmas, as paixões não degeneram em vícios. Isso é uma coisa que o Rousseau fala lá na Carta d'Alembert, né? As paixões degeneram em vícios, se forem muito exaltadas. E, na verdade, isso faz parte, essa questão das paixões, faz parte da Vulgata iluminista, aliás. Acho que isso está em todos os iluministas que eu li até agora, a compreensão de que o homem é habitado e dominado por suas paixões, né?
Em Rousseau isso é absoluto, né? Assim, em Rousseau as paixões reinam absolutamente sobre os homens, que dificilmente conseguem ultrapassar seu domínio, né? Na verdade, toda sua obra gira em torno da pressuposição de que o homem é um animal desnaturado. Vocês já devem ter ouvido isso, é o básico do Rousseau, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que suas faculdades estão sempre mal equilibradas e colocam-no constantemente em situação de descompasso com relação a si próprio, com relação aos outros e com relação ao mundo natural que o circunda. Então, o homem raciocina demais, sente demais, imagina demais ou tem paixões demais, tá? Voltaremos às consequências dessa desnaturação mais para frente, se eu conseguir chegar lá. Mas, por hora, basta dizer que Rousseau aposta na possibilidade de que uma faculdade seja capaz de limitar os danos da outra. Então, tem uma espécie de equilíbrio entre as faculdades que seria preciso atingir, né? A calma das paixões nada mais é, resumindo, do que as feridas advindas do amor próprio, porque todas as paixões para Rousseau vêm do amor próprio, da lógica do reconhecimento social. A botânica permite tratar essas feridas de modo indireto, a saber, provendo à imaginação uma série de objetos agradáveis, o Rousseau chama de ideias acessórias no devaneios, que são os bosques, as florestas, os prados, os lagos, que transportam o sujeito para fora do espaço societal em que se desenrola a maldade e a ignomínia, né? Rousseau afirma que ela faz esquecer a botânica. A botânica faz esquecer. O que ela faz esquecer? A perseguição dos homens, o ódio, o desprezo, né? Ele diz nos devaneios também. Esse tema dos devaneios retorna nas cartas morais, onde Rousseau diz, eu cito, os bosques, os regatos, a vegetação afastam de nosso coração as preocupações humanas. Os pássaros, voando para lá e para cá sob bel prazer, oferecem-nos na solidão o exemplo da liberdade. Ouvimos seu canto, sentimos o odor dos campos e das árvores. Fim de citação. Agora o terceiro ponto, né? A botânica nutre a alma com o objeto mais digno de suas contemplações, a natureza. Vamos investigar isso agora. Ora, ao conduzir da multiplicidade da vida, cognoscível como sistema organizado, porque isso que é a história natural, né? Quer dizer, a vida ela tem uma organização que é possível depreender, né? Ao conduzir da multiplicidade da vida, que é cognoscível como sistema organizado, a ordem da natureza, a botânica remete o sujeito para o todo que lhe ultrapassa. Então, do mesmo modo que no contrato social a vontade geral deve preceder os interesses individuais, também na botânica é a natureza inteira que precede e ultrapassa o indivíduo. Também, como na maior parte dos iluministas, a religião para Rousseau é assunto de foro íntimo, não podendo ser revelada ou instituída. Mas ainda que não seja dado o entendimento a possibilidade de concluir de uma vez por todas pela existência de uma causa final, a mera percepção de que a natureza é maior do que nós, e mais do que isso, que podemos reconhecer através do estudo da organização dos seres vivos, reconhecer isso, né? Que é uma ordem na natureza, que é uma coisa surpreendente, né? Quer dizer, quem fez isso? Já é para Rousseau uma fonte inesgotável de prazer, ainda que Rousseau não seja não tenha uma teleologia no Rousseau como vai ter em outros autores, né? Então, o Rousseau é meio cético com relação a isso, ele suspende o julgamento. Eu tenho como ver que tem uma ordem, eu tenho como ver que existem causas não finais, mas locais, circunscritas. Então, eu sei que a causa de uma planta é se reproduzir, por exemplo. Gerar uma nova planta, mas eu não posso dizer muito mais do que isso. Mas só o fato do Rousseau ver que existe uma organização na natureza, isso já é fruto para o Rousseau de um prazer incomensurável. Assim, Rousseau goza com isso por muito tempo, só de observar isso. Que a natureza é muito maior do que o ser humano, né? Então, contra a vontade de distinção, advinda do amor próprio, a botânica relembra que o homem é um ser natural, e que, neste sentido, ele é igual a todos os outros seres naturais, podendo livremente se identificar com tudo ao seu redor. Rousseau batizava isso de seu desejo de expansão, né? Então, ele diz nos devaneios, sinto êxtases, arrebatamentos indescritíveis de me fundir, por assim dizer, no sistema dos seres, de me identificar com a natureza inteira. Bom, assim, o prazer que a botânica oferece é duplo, diz Bento Prado Júnior naquele texto magistral chamado A Retórica de Rousseau, né? Prazer da diferença e prazer da identidade, que se alternam incessantemente e que, portanto, reúnem-se sem conflito. Ela tanto pode subsumir o sujeito na unidade oceânica da natureza, da qual toda a diferença faz parte, quanto levar o sujeito a se deter no estudo de uma estrutura específica e privilegiada da planta. Tanto faz, continua Bento, pois em ambos os casos o sentimento da existência se restabelece em sua pureza, pois diante da diferença como diante da identidade, a consciência é restituída à sensação e ao imediato. Fim de citação do Bento. 5 minutos. Ah, meu Deus do céu. Deu ruim, porque eu tô na metade. Não sei o que eu faço. Deixa eu pensar. Rápido, Vitor. Bom, eu vou pular, senão a gente não fala dos boticários. Eu tinha mais uma parte, mas... Então a gente já viu os 3 principais pontos, né?
pelo menos tais como eles aparecem na carta da Madame Delessert, do que Rousseau entende por estudar a natureza. Estudar a natureza é uma atividade salutar, porque ela é destinada a amansar as paixões, a reinserir o homem no todo da natureza contra o seu amor próprio, que lhe diz o tempo todo que a natureza foi feita para ele. É para isso que serve o estudo da natureza, nem mais nem menos, ciência e moral perfeitamente reunidas, e é justamente nos vegetais que Rousseau encontra essa comodidade maior. Eu ia falar um pouco dos outros reinos, mas vou pular. Então vamos para a segunda questão, né? O que quer dizer odiar, o objeto que se estuda? Ora, sabemos que esse tema é clássico do Nietzsche. Ele é retomado por Foucault em seus cursos, né? Nietzsche afirma que o conhecimento, além de demonstrar toda a arrogância do homem, é da ordem de uma invenção, né? Então eu vou pular também, porque, assim, trabalho nessa sobre Nietzsche, tinha uma parte que eu falava do Nietzsche e do Foucault, mas... e para Rousseau, né? Bom, é claro que para o Genebrino, o mundo não é sem ordem, sem forma, sem beleza, porque na citação que eu botei do Nietzsche, na verdade, o Foucault falando do Nietzsche, ele dizia que é contra o mundo sem ordem, sem encadeamento, sem forma, sem beleza, sem sabedoria, sem harmonia, sem lei, que o conhecimento tem de lutar. Isso é o Foucault dizendo do Nietzsche. Então aí eu retomava dizendo, é claro que para o Genebrino o mundo não é sem ordem, sem forma, sem beleza. A história natural justamente é uma prova de que os seres vivos são organizados e de que a natureza varia suas formas vivas e produz nesse movimento as flores lindas que Rousseau admirava, né? Mas encontramos também na filosofia de Rousseau uma reflexão arguta sobre as várias relações que o conhecimento entretém com o poder, que sob muitos aspectos não deixa nada a dever àquele de Nietzsche e Foucault. A botânica aparece sob seus olhos como uma ciência salutar, o que implica que existiriam ciências indesejáveis, ou que a ciência como instituição geral seria indesejável sobre um ou outro aspecto. A questão é que, sob nenhuma hipótese, as ciências podem figurar para Rousseau como um campo desinteressado, apartado das relações de poder que os homens entretêm entre si, uns com os outros. Assim, desde o discurso sobre as ciências e as artes, sabemos que, em Rousseau, a gênese das ciências é inseparável de uma arqueologia da desigualdade. Elas nasceram, junto com as artes, do luxo e do ócio, possibilitadas pela divisão do trabalho e pelo acúmulo de riquezas por parte de uma minoria. Como se não bastasse, elas realimentam incessantemente a perversão social. Seja suavizando os costumes dos homens, tornando-os civilizados e menos afeitos a lutarem ferozmente para recobrar sua liberdade perdida, seja multiplicando os desejos, fomentando as paixões e corrompendo sem volta a simplicidade do gosto do homem dos primeiros tempos, né? As ciências não têm, portanto, o começo nobre que os historiadores e filósofos gostariam que ela tivesse, né? Então, aí tem a famosa citação que eu peguei do primeiro discurso, em que ele diz: mesmo que folheemos os anais do mundo, não encontraremos uma origem dos conhecimentos humanos que corresponda à ideia que nutrimos dela. Então, a astronomia nasceu da superstição, a eloquência da ambição e do ódio, a geometria da avareza, a física de uma curiosidade fútil e por aí vai, né? Então, não vou ler a citação toda não, mas provavelmente vocês conhecem. No caso da botânica, Rousseau parece sugerir que conhecer equivale a odiar, também quando o conhecimento ignora a alteridade do objeto em proveito exclusivo de sua utilidade. Seria, então, preciso saber diferenciar, Rousseau não cessou de insistir, os boticários, que são os que fazem remédios, dos botânicos. Daí seu protesto. Não existem homens sensíveis às mais tocantes belezas da natureza, que não queiram sempre acrescentar nelas algum interesse pessoal? Para observar, para admirar as maravilhas do reino vegetal, é absolutamente necessário ser médico? O ornamento da terra, esse ornamento ao mesmo tempo soberbo e risonho, não merece por ele mesmo nada do nosso olhar? Suas cores, seus odores, suas figuras elegantes e variadas só foram dadas às plantas para serem inteiramente moídas em um almofariz, ou seja, naquele potinho tá? Então, enfim, vou concluir com um parágrafo, tá? Porque diferentemente do farmacêutico, o botânico se interessa exclusivamente pelas superfícies, né? Seu olhar não se aprofunda, devendo percorrer a planta e sua estrutura visível, de modo a captar as diferenças e semelhanças. O olhar do farmacologista, por sua vez, não se interessa por sua superfície e não se demora suficientemente em suas diferenças. Interessa-se apenas por sua profundidade, isto é, pelas propriedades curativas escondidas nela. Ao tratar as plantas como remédio em potencial, ele ignora todas as características que, segundo Rousseau, tornam as plantas verdadeiramente atraentes e fascinantes. Seu encanto, graça e beleza, sua contribuição para a atmosfera dos lugares, a sua organização e estrutura únicas e, por fim, suas formas únicas de estarem vivas. Bom, não sei quanto tempo eu tenho, acabou, né? Acabou agora, falta um restinho de 1 minuto. Bom, deixa eu ver. Não, acho que não tenho o que dizer, mas deixa eu pensar se tem alguma coisa para ler. Não, não, deixa eu ver. Meu Deus, eu tenho dificuldade. Se quiser, a gente pode, no final, na hora das perguntas, sobrar um tempo, você pode falar mais. Se alguém tiver alguma pergunta, você desenvolve. Não sei. Tá bom. Então, vou interromper, tinha mais coisa, mas... Eu tenho sempre uma dificuldade enorme de me organizar em 20 minutos, enfim, é difícil. Não tem problema, ter sido proveitoso. Foi muito bom. Eu não sei os outros, mas particularmente não conhecia esse lado do Rousseau. E, bom, agora eu descobri que não tem uma, mas 2 Margaret Cavendish para eu conhecer. Então, ainda tem isso.
Bom, vou passar direto agora, então, para o Jefferson. Jefferson, você está aí? Cadê? Não estou achando ele para abrir o... Ah, está aqui. Bom, a gente vai passar para a palestra do Jefferson agora, para fechar a mesa, e depois a gente tem as perguntas, com o tema Investigações sobre a importância e o processo de estabelecimento do conceito de representação no idealismo alemão. Jefferson, pode começar? Tá bem. Tá de cabeça para baixo para vocês aí ou é só para Tá. mim? Não sei como você fez isso, mas tá. Como é que Vira faz? o celular. Ah, agora sim. Não. Deu? Agora foi. Tá Foi? ótimo. Pode ir. Gente, boa noite. Eu queria agradecer aí a SAF, parabenizar também pela oportunidade, né, e por sempre participando. Esse tema meu tem um título gigantesco, né, e eu vou tentar fazer, que o assunto realmente é muito grande, mas eu vou tentar fazer algo que possa ser acessível para todos nós aqui nesse momento. Não vou ler muito, tá, porque eu acho que para a ocasião funciona melhor de conversar. Bom, no idealismo alemão, o termo representação, né, em alemão Vorstellung, é um termo massivamente utilizado, né? Então, se você pegar desde Kant, que não é exatamente, não é propriamente um idealista, né, mas é lá onde as coisas, pelo menos no contexto alemão, começam a começar de maneira explícita, você já percebe como representação é um termo muito utilizado. Então, assim, então, nos meus estudos, começou a me incomodar, ou então me despertou, o fato de que a palavra representação, fora de contextos filosóficos, ela pode ser indicada em alemão tanto com o termo Vorstellung quanto com o termo Darstellung, né? Então, esses dois substantivos derivam de Vorstellen e Darstellen, né? Quer dizer, representar e apresentar. Então, representação, Vorstellung, apresentação, em sentido filosófico, Darstellung. Só que, assim, em sentido, na linguagem corrente, você pode usar tanto Vorstellung como Darstellung para indicar tanto a apresentação quanto representação, né? Então, assim, por que? A minha pergunta foi, né? Por que o termo representação é tão massivamente usado no idealismo em detrimento do termo apresentação, ou melhor, né? Por que o termo Vorstellung é tão massivamente usado em detrimento do termo Darstellung, sendo que em muitos sentidos eles significam a mesma coisa, que Darstellung significa uma coisa que o termo Vorstellung, né, que é por à frente. Quer dizer, uma das significações que Vorstellung tem é por à frente. Bom, e daí, né? Porque, como isso justifica, de alguma forma, o uso massivo do termo no contexto do idealismo alemão? O idealismo, em qualquer das suas formas modernas, mas sobretudo no idealismo alemão, ele tem uma característica muito interessante, né, marcante. Quer dizer, ele considera que está no sujeito, né, as capacidades, vamos dizer assim, de fornecer à realidade a sua tessitura, né? Quer dizer, existe na ideia de idealista a ideia de que eles têm poderes, né, do equipamento intelectual nosso, do nosso espírito, né, Geist em alemão, em configurar a realidade tal como ela aparece para nós, né? Então, isso está desde lá da Revolução Copernicana em Kant, e depois muito mais na ideia de intuição intelectual de Fichte, de Schelling, e depois, né, em todo o edifício do idealismo alemão. No próprio Schopenhauer, em determinado sentido, né, numa vontade de representação. Então, assim, esse poder, esse caráter ativo, né, do intelecto, né, da razão, ligado ao por à frente, traz aí uma certa novidade. Quer dizer,
parece que o termo forstellung indica mais esta atividade, né, esse ato de criar do espírito, ou organizar do espírito, do que simplesmente apresentar, né? Porque apresentar pode ser apresentar algo que já está dado. Quando eu digo apresentar, eu posso apresentar algo que já está posto. Mas representar, no sentido que é tomado do idealismo, é sempre o resultado de uma construção do espírito. Bom, mas assim, isso ainda não é suficiente para a gente concluir dessa forma, né? É preciso que exista assim um referencial filosófico da onde, por exemplo, Kant extraia esse significado, né? E esse referencial existe, e é Descartes, né? Quer dizer, o próprio Kant reconhece que Descartes quer dizer, ele considera, né, que é em Descartes que nasce o idealismo moderno. Na refutação ao idealismo que Kant publica na segunda edição da Crítica da Razão Pura, porque Kant foi confundido com Berkeley. Então, Kant escreve a refutação ao idealismo. Na refutação ao idealismo existe esse reconhecimento de que Descartes, com o idealismo que ele chama de problemático, né, Kant chama o idealismo de Descartes de problemático, inicia, né, o idealismo moderno. Então, assim, o que acontece? Quando Descartes vai falar das ideias, não das ideias inatas, mas das ideias que fazemos das coisas, ele faz, né, escreve em latim, fazendo referência ao termo representatio. Quer dizer, estas ideias que estão irrepresentatio significa pôr sob os olhos. Quer dizer, pôr sobre os olhos. Quer dizer, uma atividade de colocar algo sob a visão, né? Isso já é análogo ao pôr à frente do alemão, né? Quer dizer, na pena de Descartes, é um racionalista, né, que não tem nada de empirista, não está se referindo a um Jefferson. Acho que agora caiu de vez. Ele caiu, Marcelo, inclusive saiu Agora aqui ele... da... Bom, vamos esperar um pouco para ver se ele volta. Oi. Tá, estou te vendo. Deixa eu abrir seu microfone. Foi? Foi, pode ir. Então, em Descartes, essa ideia de que uma atividade intelectual, um dispositivo intelectual, cria as imagens, né, como num quadro. Ele usa essa referência como num quadro, né? Essas coisas que estão diante de mim, fora de mim, são como imagens postas, né? Como num quadro. Essa ideia vai passar para Leibniz, né? E em Leibniz, por exemplo, as mônadas a atividade das mônadas é representativa. Elas têm uma característica de serem entes representativos. Então, isso vem, né, de Descartes, passa para Leibniz. De Leibniz, isso passa para Wolff. Né? Wolff é um grande estudioso de Leibniz. Né? E de Wolff, isso passa para Kant. Né? E, assim, a partir de um autor chamado Baumgarten. Né? O Baumgarten fez uma espécie de síntese da obra wolffiana, e o livro de Baumgarten, né, a Metafísica do Baumgarten, era um livro que Kant carregava o tempo todo para suas aulas e tal. E nessa influência, né, do termo representação, então, ele surge de uma apropriação, ou de uma utilização, melhor dizendo, né, do termo latino por Descartes. Isso passa para Leibniz, de Leibniz passa para Wolff, e de Wolff, através de Baumgarten, para Kant. A partir de Kant, embora, como eu já disse, ele não seja exatamente um idealista no sentido assim, se a gente pegar, ele está fora da tríade, né, Fichte, Schelling, Hegel, a gente começa a ver uma aplicação massiva do termo representação para indicar aquelas
capacidades, né, as condições a priori do entendimento, por exemplo, ou da sensibilidade. Há que se lembrar que, por exemplo, para Kant, as próprias intuições de tempo e espaço são representações, né, para que se vê como esse termo tem envergadura em Kant, né? As próprias intuições de tempo e espaço são elas mesmas representações. Então, isso vai ganhando um espaço cada vez maior e predominante no idealismo. Então, assim, aí começa a ficar claro, né, ou pelo menos menos obscuro, e por que que o termo representação foi tão utilizado, por que que o termo Vorstellung foi tão utilizado em detrimento do termo Darstellung, que pode indicar meramente a apresentação. Quer dizer, exatamente por esse significado específico de Vorstellung, né, pôr à frente, que se liga de maneira análoga a pôr sob os olhos, né, do uso que Descartes fez quando utilizou representatio, a gente começa a entender por que representação, né? E o conteúdo, não só na forma, mas o conteúdo do idealismo nos mostra isso, tá? De maneira muito, muito sintética, esse é esse é um artigo, né? Eu escrevi um artigo sobre isso e tal, que vai ser publicado em algum momento, mas de maneira muito sintética é isso. Eu vou tentar ler. Quanto tempo eu tenho, Marcelo? 10 minutos. Um pouco menos, na 10 verdade. minutos? 9 minutos. Eu vou ler algumas passagens aqui que eu acho interessantes para vocês, né? Então, em relação à representação por Kant, né? Uma passagem muito, muito famosa, né? Ora, admitindo que o nosso conhecimento por experiência se guie pelos objetos, como coisas em si, descobre-se que o incondicionado não pode ser pensado sem contradição. Pelo contrário, desaparece a contradição se admitirmos que a nossa representação das coisas, tais como nos são dadas, não se regula por elas, consideradas como coisas em si. Não são estes objetos como fenômenos, que se regulam pelo nosso modo de representação. Quer dizer, isso é uma parte da Revolução Copernicana, na estética transcendental, aonde Kant está dizendo que, né, o nosso modo de conhecer os fenômenos é um modo de representá-los como tais, né? Então, assim, é bem marcado isso, né? Mas aqui vou ler para vocês agora uma passagem sobre Descartes, né? Quer dizer, muito antes de Kant, né? Tudo isso me leva a conhecer suficientemente que até este momento não foi por mim, não foi por um julgamento certo e premeditado, mas apenas por um cego e temerário impulso que acreditei haver coisas fora de mim e diferente do meu ser, as quais, pelos órgãos dos meus sentidos, ou por qualquer outro meio que seja, enviam-me suas ideias ou imagens e imprimem em mim semelhanças. De sorte que a luz natural me fez conhecer, evidentemente, que as ideias são em mim como quadros ou imagens que podem, na verdade, facilmente não conservar perfeição das coisas, de onde foram tiradas, mas que jamais podem conhecer algo de maior, de mais perfeito. Entre os meus pensamentos, alguns são como imagens das coisas, e só aqueles convém propriamente o nome de ideia, como no momento em que eu represento um homem, ou uma quimera, ou o céu, ou um ano, ou mesmo Deus. Okay? Eu tenho uma outra citação aqui, que é de Leibniz, né? Interessante, e isso significa que, desde que cada uma dessas substâncias representa todo o universo, de seu próprio modo e de um ponto de vista particular, e desde que suas percepções, expressões das coisas externas ocorrem na alma exatamente no devido tempo, em virtude das quais de suas próprias leis, como em um mundo à parte, como se nada estivesse exceto Deus, a alma, haverá um perfeito acordo entre todas as substâncias, acordo esse que produz o mesmo efeito, como seria observado no caso se comunicássemos com as outras, de se comunicarem umas com as outras, por meio da transmissão de espécie ou qualidades, tal como os filósofos comumente supuseram. Então, a reflexão, né,
da trajetória do termo representação. Tem uma passagem do próprio Baumgarten, né? A representação de um estado passado do mundo e, portanto, do meu estado em uma imaginação, uma visão. Portanto, eu formo imagens ou imagino através do poder da alma para representar o universo de acordo com a posição do meu corpo. Então, assim, existe um caminho, né, antes de Kant, que remonta a Descartes, de todo esse processo que indica que a realidade, o conhecimento, a sustentação do conhecimento ao qual temos acesso é uma derivação da ação do indivíduo, né, da consciência do indivíduo, de forma, obviamente, subjetiva, né? E, portanto, nesse sentido, o termo representação se aplica mais adequadamente que o termo apresentação, né? Como eu já disse, nós poderíamos associar de maneira intuitiva apresentação, né, a algo que está dado e, portanto, eu mostro, né? Mas não é esse o sentido que é utilizado em todo o contexto do idealismo. Quer dizer, o que está diante de mim é algo que, de alguma forma, eu construo. É uma ação, é um pôr, né? É um pôr ou diante dos olhos, né? Sob os olhos, né? No caso da significação latina, ou um pôr à frente, no caso da significação alemã, que são análogas, vamos dizer assim, e não me parece, né, pela pesquisa que fiz, que são coincidências, vamos dizer assim. Elas parecem que têm uma genética, um traçado que uma conduz à outra, por assim dizer, né? Então é mais ou menos isso que eu tinha para expor para vocês, não me alongando demais. Obrigado, Jefferson, pela fala. Então, muito obrigado a toda a mesa, Jefferson, Evanilson, Vitor e Marcelo. Muito bom, uma mesa bem variada. Bom, vamos direto às perguntas, então. Já temos 3 pessoas aqui na fila. Irã, você foi o primeiro, fica à vontade para perguntar. Acho que eu tenho que liberar o seu. Tenta agora. Opa, acho que agora foi, né? Foi. Bem, antes de tudo, parabéns aos 4 palestrantes. Muito bacana ouvir o Marcelo. Marcelo é um fera em Spinoza. Eu lamento não termos mais rotineiramente nossas conversas. Meu amigo Jefferson, Evanilson, parabéns, brilhantes. Gostei demais, né? Jefferson é uma paixão. Vitor, sua fala me chamou a atenção demais, achei brilhante, fiquei com uma inveja danada do teu estudo. E é uma pergunta assim, que tange um pouco o meu trabalho, assim, não muito próximo, né? Mas lembrando assim, que nesse momento, século XVIII, a gente ainda tem um problema, né, com a questão da tolerância religiosa, da intolerância. Esse é o meu trabalho, né? O momento mais severo, mais cruel, já tinha ficado um pouquinho para trás, mas a gente deve lembrar, por exemplo, que o Emílio foi publicado 1 ano antes do Tratado sobre a Tolerância do Voltaire, né? Então é um momento ainda muito difícil, muito conturbado, né? Tem muitos fatos aí pesados. Quando você começou sua fala, você disse assim, que e isso foi o que mais me chamou a atenção, que Rousseau deu pelo que eu entendi, uma guinada, né? Um filósofo político que, de repente, vai falar de botânica, né? Eu não sabia disso, eu ignorava isso por completo, eu fiquei aqui impressionado. Uma das minhas hipóteses é que, bem, ele fala sobre a questão da tolerância no Emílio. É um assunto que é tocado por ele no Emílio. Ele não está alheio a isso, né? Mas uma das minhas
possibilidades para uma resposta à intolerância religiosa, de várias outras, é a fuga. Né? Ao seu ver, é um movimento nesse sentido? Será que o motor é conflitos sociais, um dissabor que ele teve de âmbito, não sei, gostaria de te ouvir. Obrigado. Eu respondo agora ou a gente Sim, faz... sim, pode ir, Vitor. Irã, muito obrigado pela colocação, é perfeito, você vai gostar muito desse material, aliás, eu posso até te passar alguma coisa que eu já tenha traduzido para você, se você quiser, mas é justamente o modo como Rousseau, como você falou, ele dá uma guinada, né? Isso é uma das coisas que eu estou escrevendo nesse exato momento, né? O Rousseau, ele mesmo diz isso em vários lugares, ele é corroído pela bile, ele vê a civilização e ele detesta, ele acha tudo, ele não dá para ter essa luxo e miséria, né? Então a vida dele inteira foi, freudianamente falando, corrigir a realidade com desejo, é isso que ele fez o tempo inteiro, né? Então o Rousseau na verdade atirou para todos os lados, se forem notar, o Rousseau ele atirou para o lado da educação pública, para a formação do sujeito, para a formação do coletivo, todas as formas que ele pôde pensar de como você atenua o problema que a humanidade coloca, ele tentou fazer alguma coisa. E o Rousseau faz a história da humanidade do ponto de vista, que é a história da contradição, né? Do ponto de vista do dever ser, como deveria ter sido. Né? Então tem sempre um modelo, aliás, ele diz isso no Emílio, ele diz isso em vários lugares. Então ele ele parte sempre do que deveria ter sido, de algum modo, ele quer enxergar o que deveria ter sido, então ele tem uma régua que ele constrói, ele chama essa régua de natureza, aliás. No contrato social, isso é o contrato social, isso não é um programa político a ser aplicado, ele tem muita clareza disso, isso é só uma forma como ele pode ver a civilização e a história da humanidade a partir da ótica do dever ser, como deve ser a humanidade, como deveria ser o homem. Então ele sempre fez a história do ponto de vista do moralista. O que acontece quando ele começa a estudar botânica? Ele começa a dizer, não sou moralista. Então ele fala isso em várias cartas. Sou o botânico que estuda plantas. Cabe ao médico prescrever o seu uso. Aí você está dizendo, não, peraí, Rousseau, você fez a vida toda, você tentou dizer para as pessoas mais ou menos o que era para fazer. Você tem os tratados de pedagogia, você tem... Mas ele diz, rompi os conflitos, não quero mais, não é mais para mim. Eu estou fugindo, é o que você falou, é que nem na verdade, a minha leitura do Rousseau, agora não sei quanto tempo tem para falar, mas vou fazer só mais esse comentário. Eu cheguei no Rousseau pelo Barthes, que é um autor que eu gosto muito, Roland Barthes. Porque, na verdade, minhas pesquisas são sobre Foucault e Barthes, né? Então, Derrida um pouco também. Então, quer dizer, não tinha nada a ver com Rousseau. Mas tem um curso do Barthes que eu sou apaixonado, chama-se O Neutro. Então, o Barthes diz assim, olha... talvez, não sei se você conhece esse curso do Barthes, mas você vai amar se você não conhecer, porque é justamente sobre isso. Então, o Barthes diz assim, olha, o neutro não é alguma coisa que você possa chegar, até porque não tem como você chegar ao neutro, ninguém pode ser neutro. Mas o neutro é alguma coisa que você aponta, então tem uma mostração do neutro. O máximo você pode lendo um texto de um autor dizer, olha, há neutro aí. Esse é o termo que o Barthes usa na primeira aula, há neutro aí. Você tem desejo de neutro nesse texto, tem desejo de apaziguar o que o Barthes chama de querer agarrar, que em francês é vouloir saisir. Saisir é uma palavra de difícil tradução, né? Querer aprender, querer... Contra o querer agarrar, o que você tem para o Barthes? O querer viver, vouloir vivre. Então no Rousseau, o que dá para dizer dessa parte do Rousseau? Tem neutro aí, sabe? O Rousseau cansou disso. E ele quer fazer outra coisa, ele quer ver plantas. Ele não quer mais ser aquela pessoa que vai dizer para as pessoas o que ele vai fazer com a planta, entende? Então, tem uma resposta bonita, já traduzi essa carta, vai sair se for editado, que um cara, justamente, que é um apaixonado pela obra dele, escreve para ele dizendo, olha, eu só espero que você não pare de dar as suas lições à humanidade, que são muito preciosas, e gaste todo o seu tempo estudando plantas. Aí o Rousseau responde para ele assim, olha só, eu tenho certeza agora que eu faço muito melhor descobrindo uma planta nova do que passando 100 anos de proselitismo para o gênero humano. Esquece, não faço mais isso, tô fora. Então tem uma virada, que é isso que minha pesquisa, que eu quero tentar, uma das coisas que eu quero tentar cindir na pesquisa, é essa virada do legislador para o botânico, que ele próprio registra, e que tem a ver com essa fuga, né? Um pouco uma figura do Barthes, que é sensacional, que você vai amar, se você não leu ainda esse curso, que é um discípulo de Pirro na antiguidade. Então, quando ele é questionado sobre alguma coisa, ele pula no mar e ele nada até uma ilha, assim, ele só não quer responder nada. Então, são os métodos do Barthes, é a digressão. Como é que você sai da questão? Você faz digressões infinitas, você tem que fazer alguma coisa, porque aquilo te colocou contra a parede, é um dogmatismo.
Então é um Rousseau não dogmático, que é uma coisa esquisita, porque você repara, é um outro Rousseau, porque quando o Rousseau escreve o Emílio, aquilo é muito sério, porque a autoridade do que fala ali é a voz da natureza. A natureza fala nele, no Rousseau. A natureza do homem natural, que emerge nele e fala. Então você vê, é uma outra coisa, assim, então, isso que é surpreendente, né? E por isso talvez que não seja tão lido, porque, claro, o Rousseau se você for ver os autores políticos, o Rousseau é uma bomba absoluta, o contrato social é uma bomba. Se você lê o contrato social do lugar da política, não fica nada. E nossas instituições têm um tom russoniano, todas elas, porque o Rousseau foi uma bomba política. Não fica nada, ele é o mais radical. Então como é que você vai do mais radical até alguém que observa a planta e diz, olha... Agora, é claro, por outro lado, isso é um aprofundamento do pessimismo do Rousseau, e que não é só derivado. Então, assim, com relação à perseguição dos outros, o Rousseau já está dizendo, olha, não tem o que fazer, vão se perseguir, vão se matar, porque é próprio da condição humana infeliz esse descontrole, essa ausência de limites entre as suas paixões, entre o seu raciocínio. Então, o que você tem no Rousseau é sempre isso, né? Tem um texto do Richard que é maravilhoso, chama-se Gravité de Rousseau. Talvez eu traduza, mas não tem a ver com a minha pesquisa, mas é muito bom. Porque justamente o que o Richard mostra é que isso que o Rousseau chama de natureza é uma espécie de alguma coisa que faz um balanço. Então, isso vira, por exemplo, é uma espécie de instinto que vira razão quando você tem o fanatismo. Vira sentimento quando a razão se torna instrumental, quando a razão começa a negar que o pensamento, jogar o pensamento para dentro da imanência do cérebro, da materialidade pura, como faz o Locke. Então você tem sempre alguma coisa que vai balancear. Então é o máximo que pode, mas tudo para o Rousseau tem vida curta, então isso não dura. Tudo desanda na mão dos homens, né? Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que essa sua pergunta tem tudo a ver. Assim. Depois a gente pode trocar figurinha, esse tema é muito bom. Obrigado, Vitor, pela resposta. Muito obrigado, Irã, também, pela pergunta que suscitou isso. Então, foi bem legal. Bom, vamos seguir com as perguntas por causa do tempo. Lúcia, você é a próxima. Você tinha uma pergunta para a Ive. Fica à vontade. Oi, boa noite. Parabéns a todo mundo. Eu vou tentar ser breve, não sei se vou conseguir, mas eu vou me esforçar. E depois também, se você quiser, a gente pode fazer um contato. Não, peraí. Eu fiquei pensando no seu trabalho, assim, se eu entendi, que você quer pensar a importância dessa filósofa para a constituição da filosofia moderna e a atualidade desse pensamento e tal. E aí eu queria saber se você pretende abordar um pouco a distinção entre natureza e cultura que começa a se estabelecer aí nesse período da modernidade e que é fundamental para uma discussão feminista da natureza associada à mulher e o homem associado à cultura, e como isso também reafirma, né, a marginalização do pensamento dessa filósofa ao longo da tradição, e a atualidade também de como tem uma discussão muito importante hoje, né, em vias de antropoceno e tal, principalmente das ecofeministas, enfim, mas dessa reatualização, assim, dessa associação, né, de que é a atualização do próprio conceito de natureza, né, mais do que a própria associação entre a mulher e a natureza como ruim, mas também a releitura do que se entende por natureza. E eu achei que podia ser uma chave interessante assim, para o seu trabalho. Enfim, eu queria saber o que você pensa sobre isso. Pode abrir o microfone, Ive. Oi, muito obrigada. Sim, e como eu falei, tem muitos pontos que eu quero colocar, mas quando ela faz uma crítica, é porque a gente tem pouquíssimo tempo para expor, é muita coisa. Ela faz justamente uma crítica a essa perspectiva, né? Essa relação que se faz, por exemplo, da natureza com o feminino, né? Ela vai fazer uma crítica sobre isso. Então, sim, eu pretendo contemplar fazer essa abordagem, mas aí pretendo ainda fazer mais leituras, aprofundar mais na leitura sobre isso, mas pretendo sim, justamente porque um dos objetivos de trabalhar essa filósofa
além de, por exemplo, colocar, expor, né, divulgar a sua contribuição para a história da filosofia, é também mostrar a atualidade do seu pensamento, né? A Cavendish foi redescoberta, na verdade, ou descoberta, porque ela ficou por muito tempo oculta, por Virginia Woolf, ou seja, e faz, né, relativamente pouco tempo, mas sim, pretendo, e ela tem uma contribuição muito importante sobre isso, e onde ela conversa com Hobbes, né, no sentido, não conversa no sentido pessoalmente, teoricamente ela conviveu com Hobbes, participou, né, dos encontros que eram na casa do seu irmão, né, na sua casa, inclusive, mas ela não tem relatos sobre diálogos, mas quando eu digo conversa, é no sentido de que o pensamento dela dialoga bastante, é muito próximo nesse sentido, em muitos aspectos, ao pensamento do Hobbes, embora ela não cite o Hobbes, né? E ela é uma crítica do Descartes, por exemplo, né? Mas, então, eu penso sim, e é um dos pontos que a gente pretende colocar assim na pesquisa, né? Aprofundar mais, e sim. Obrigada, acho que respondi. Tá ótimo, Ive, obrigado. Obrigado, Lúcia, pela pergunta. Eu que agradeço, Lúcia. Ótimo. Vamos trocar o contato, tá, Lúcia? Priscila, pode fazer sua pergunta. Talvez eu pedir para você fazer a pergunta para o Marcelo, depois eu passo para a Ana fazer a do Jefferson, só para a gente contemplar todos os palestrantes. E aí, se tiver tempo no final, eu te dou a palavra de novo, se perguntar para o Vitor. Pode ser? Bom, primeiro eu queria agradecer a todos vocês, aprendi várias coisas aqui, fiquei conhecendo uma filósofa que nunca tinha ouvido falar. Muito obrigada, Ive. Vitor, achei muito, muito legal sua pesquisa. Mas vamos lá. Marcelo, na verdade, eu só queria te dar um pouco mais de tempo, assim, queria te ouvir falar, porque Spinoza, para mim, é um filósofo realmente magnífico, e essa iniciativa, né, do Spinoza de pensar um pouco os afetos, né, é um pouco surpreendente ali naquela época, que o Spinoza vai falar que ideias e afetos são maneiras de viver, né? E isso é muito importante, porque, em sendo maneiras de viver, o Spinoza transforma isso que era, digamos, considerado, de um ponto de vista vicioso, como fundamento, né, como uma espécie de base da ética, né? E faz isso colocando os afetos ali sobre o que eles podem, né, tentando pensar a natureza dos afetos, o que eles são, o que eles podem e o que pode a nossa mente em relação à moderação desses afetos, né? Então, ele primeiro coloca esses afetos como uma espécie de base ali da ética e tenta fazer isso para justamente tirar o homem de uma espécie de diz, o homem é tal como um império no império, né? Ele vai falar que não é isso, né? O homem pertence à natureza. Então, queria te ouvir falar só um pouco mais assim, sobre isso. Gostei muito e queria te ouvir. Só isso. Consegue abrir, Marcelo? Tenta agora. Pode abrir o microfone, já está habilitado. Aqui, acho que agora foi. Foi. Oi, então, Priscila, assim, sim, quando o Spinoza introduz os afetos na ética, né, e na filosofia dele, ele está estabelecendo um marco, tá? Esse marco é profundo a partir da própria mudança conceitual do próprio termo, né? O Spinoza é que introduz afetos, né? Até antes dele, né, os afetos se referiam aos afetos por expressões do tipo paixões, emoções, e coisas do tipo, né? Então, é o Spinoza que vem e troca, né? Faz essa mudança na nomenclatura, chamando o que seriam paixões, emoções de afetos, né? E essa dinâmica, né, é importante que se entenda isso, que os afetos em Spinoza é uma dinâmica, envolve uma série de coisas. Um afeto nunca é uma coisa só, um afeto envolve memória, envolve imaginação, principalmente imaginação, né? A nossa natureza ela é afetiva, o nosso conhecimento de si ele é a partir dos afetos, aí o Spinoza vai explicar isso. Na verdade, essa construção já começa antes, né? Começa na parte 2, quando ele está falando sobre a mente, em que ele vai estabelecer que a mente, que o ser formal da mente nada mais é do que a ideia do corpo existir em ato, né?
E esse corpo existindo em ato significa estar sendo afetado o tempo todo, né? Então, o que vai constituir o ser formal da mente é a ideia que a mente produz desse afeto, que vem por meio né, por meio das sensações. E é curioso que, mesmo que o Spinoza se faça valer, por exemplo, da relação de causa e efeito para explicar isso, só que o Spinoza ele inverte essa ordem da relação de causa e efeito. O Spinoza vai dizer que o que a gente sente primeiro é o efeito, entendeu? E a gente vai ao conhecimento da causa para poder conhecer o que a gente sentiu, entendeu? Então é uma ordem que é meio que ao contrário. Por isso que os afetos vai ser uma coisa fundamental, entendeu? Então, o Spinoza passa por estabelecer a mente como sendo a ideia do seu corpo existindo em ato. Logo após isso, o Spinoza vai dizer, né, que a união da mente, corpo e mente é uma só e mesma coisa, então ele linka as duas coisas. Então, ou seja, se corpo e mente é uma só e mesma coisa, isso é sinal de que eu sou ideia, né? O que eu sou como coisa singular, como indivíduo, eu sou a ideia do meu corpo existindo em ato. E o que produz essa ideia é as afecções dos outros corpos, entendeu? Então, são os encontros entre corpos que vão produzindo cada vez mais essas ideias, entendeu? Do corpo existindo em ato, e dessa ideia eu vou produzir, né? Eu vou produzir, em mim irá gerar uma afirmação ou uma negação que vai me levar para uma alegria ou para uma tristeza. Daí ele falar que ele deduz todos os afetos a partir apenas desses três, né? Essa ideia te leva a uma alegria ou uma tristeza, e isso é mediado pelo teu desejo de afirmar ou desejo de negar essa ideia, né, que somente produz do corpo existindo em ato. Por isso eu volto a afirmar, e eu insisto muito nessa, é uma teoria que eu vou trabalhar daqui para frente, e dizer que, né, a nossa, né, a dimensão afetiva da vida humana, né, a dimensão afetiva da natureza humana, ela é a nossa própria identidade. Ela diz o que nós somos, como somos constituídos, né, e ela passa por todas as decisões que tomamos na nossa vida. Por isso eu falo que em Spinoza a política começa nos afetos. Cada decisão que tomamos, mesmo as individuais, as mais simples, as mais banais, elas são uma decisão carregada de afetos. Ela vem através dos afetos, entendeu? E aí isso faz com que na união, né? Outra coisa importante, como se tratam, né, de encontro entre corpos, isso aí também vai influenciar na tua formação de indivíduo, porque vai como eu falei que é uma dinâmica, né, todo esse jogo vai depender da configuração corporal que você está envolvida. E aí isso vai abrir caminho para quê? Para que você, por meio dos afetos, através dos afetos, e tendo que afirmar a tua existência, tendo que afirmar, né, a sua perduração na existência, isso vai fazer com que você seja vários indivíduos simultaneamente, entendeu? Então, você tem uma configuração corporal, o qual você se vê envolvida, aquilo ali vai estabelecer o que você é e o que você faz naquela configuração corporal, mas ela só explica aquela, não explica uma outra que você vai ter. O que o Spinoza está querendo dizer é que você é vários indivíduos simultaneamente. Você é uma pessoa, quando está aqui, por exemplo, reunida com os colegas da PUC, você vai construir uma rede afetiva e um indivíduo diferente, mas em casa, na intimidade do seu lar, com seus familiares, você vai estabelecer uma outra relação de corpos, uma outra união de corpos que vai te levar a uma outra relação afetiva e produzir em você um outro indivíduo, e você vai viver todos eles simultaneamente. No centro disso tudo, tá entendendo? No centro dessa dinâmica toda estão exatamente os afetos. É eles que vão ditar, né, toda essa dinâmica, para onde você vai, para que direção você vai tomar, e isso tudo sempre mediado pelo teu conatus, a afirmação do teu conatus. Não sei se eu te respondi, mas acho que é isso. Marcelo, depois, eu não sei se... Eu queria dar uma dica para a Ive, que ela pediu, né? Ela falou, se alguém tivesse alguma sugestão, eu teria uma dica para dar para ela, mas eu não sei se eu faço agora ou se eu deixo para o final. Ou se eu boto pelo chat aqui, como é que eu faço? Eu ia te pedir para botar no chat, só para a gente fazer a última pergunta da Ana, porque já está ficando muito próximo. Extenso, você pode mandar diretamente para a Ive no chat, não precisa mandar para todo mundo se não quiser, tá bem? Ok, tranquilo. Ana, tá. Obrigado pela pergunta, Priscila. Sim. Muito obrigado também, Priscila. E obrigado, Marcelo, pela resposta. Imagina, Ana, um prazer. pode abrir seu microfone, fazer a última pergunta para o Jefferson. Valeu, obrigada, Marcelo. Gente, parabéns a todo mundo, todas as apresentações foram muito legais. E a minha pergunta para o Jefferson é mais assim,
parabéns pela apresentação, Jefferson, todo mundo, né? Enfim, está tudo muito bonito. Eu queria que você falasse um pouco só sobre o conceito de representação do Schelling. Como é que ele me interessa particularmente por causa da teoria que ele construiu com relação ao inconsciente. Ele introduz um conceito de inconsciente na filosofia moderna que é um conceito de inacessibilidade do inconsciente, né? Ele desenvolve bastante essa parte. Como é que você acha que isso pode se relacionar com a representação ou a apresentação que você falou? E se desse tempo para você falar também, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Como é que o Descartes é visto pelo idealismo alemão? Porque eu leio que o Descartes... Isso é uma dúvida minha, antiga até. Eu vejo muito o Descartes sendo um motivador, né, como uma forma de superar o dualismo mente-corpo. Mas, em certas passagens do Descartes, eu também vejo que ele fala que o pensamento ele é um intermédio entre o espírito e a realidade, o que não é bem dualista, porque tem uma relação triangular ali, os moldes do que o Aristóteles concebia entre o signo, o significado e um terceiro elemento como o intermediador. Você concordaria, então, com a afirmação de que a concepção que prevalece no idealismo alemão de Descartes é do dualismo, principalmente no tocante a essa parte da representação, enquanto uma ausência desse intermediário, desse mediador de realidade e espírito, né, de signo e significado, enfim. O que você acha? Acho que tomara que eu não tenha viajado muito. Não, de jeito nenhum. Eu vou responder de trás para frente. Olha, Descartes, por exemplo, Kant vai dizer que Descartes tem um idealismo problemático. Né? Por que ele é problemático? Porque, para Kant, é importante separar, existe a separação entre número e fenômeno, sujeito e o objeto, digamos assim. Né? Quer dizer, perdão, entre coisa em si e fenômeno. Descartes, segundo Kant, não consegue provar que existe para fora do sujeito uma realidade independente desse sujeito. Então, para Kant, o idealismo de Descartes é problemático, porque ele não consegue provar a existência além do sujeito. Ele até tenta, mas não consegue. O que ele consegue provar é que o sujeito existe, e aí é problemático, porque para Kant tem que existir algo fora do sujeito, tem que existir algo para além. Bom, em Kant, isso é um problema, mas, por exemplo, em Fichte, eu vejo Fichte, por exemplo, que é exatamente o idealista, assim, talvez seja o mais radical dos idealistas alemães. O idealista com o I maiúsculo. O I maiúsculo. O que existe é o sujeito mesmo, né? É o eu, e a própria natureza é o não eu colocado pelo eu. Quer dizer, o eu, como consciência, você coloca o não eu, que é a natureza, com Descartes já é maior, né? E aí você não tem nem dualismo, eu acho, porque o que acontece? Em Descartes, você pode pensar, né, algo existindo fora do sujeito, né? Ainda que a coisa segura seja o sujeito, o ambiente de segurança esteja nas condições subjetivas. Mas, por exemplo, para Fichte e, de certa forma, para o primeiro Schelling, de certa forma não, para o primeiro Schelling e para Schopenhauer, né, não existe uma externalidade. Ser um sujeito, ser uma consciência, é inconcebível. É inconcebível. Quer dizer, aquilo que para Kant era necessário, quer dizer, ter algo fora que nos afeta, para Fichte, para Schelling, para o primeiro Schelling e para Schopenhauer, na primeira concepção do mundo como representação, é inconcebível. Quer dizer, não existe objeto sem sujeito. Não existe objeto sem sujeito. Toda a realidade é realidade pensada, né? Então, eu acho que existe um dualismo em Descartes que é inconcebível para idealistas mais radicais, ou para pontos mais radicais do idealismo alemão, como, por exemplo, em Fichte, sobretudo.
porque tudo tem que passar pela consciência, né? pelo indivíduo. Então, não dá para pensar algo fora disso. Então, eu não sei, é uma questão muito delicada, porque o idealismo, ele não é algo assim, quando você fala do idealismo alemão, parece que é uma coisa, um acordo, mas não é um acordo. Você tem níveis de idealismo diferentes. Schopenhauer, por exemplo, tem níveis de idealismo muito consideráveis, embora quase nunca seja considerado como idealista nos manuais, né? Então varia muito. Em Fichte, você tem o ponto mais exuberante, vamos dizer assim, ou mais radical do idealismo, né? Um autor que eu me esqueci agora diz que talvez Fichte tenha pensado o idealismo de forma tão radical como nunca antes foi pensado, né? Eu acho que concordo com ele, com esse autor, né? Um pouco de Berkeley também tem nisso. Agora, a sua primeira pergunta cortou. Você queria saber sobre Schopenhauer? Na hora que você estava fazendo, cortou o nome. Você ainda tem tempo para falar. Não, acho que é sobre o Schelling. Schelling? Eu acho que a primeira era se você sabe como é que é a representação em Schelling com relação à parte do inconsciente, como é que ele concebe aquela do primeiro Schelling, do Schelling que diz que você não acessa o inconsciente. Então, se isso teria uma relação com essa apresentação, representação, ou seria um outro termo? Pessoal, aqui, Ana, desculpa interromper, que eu estou preocupado com o horário, já vou estar quase 7 horas. Não sei se... Tem 2 minutos. Beleza, fica para a próxima. Jefferson, se você for muito, muito rápido, em 2 minutos mesmo, tudo bem. 2. Por favor, vai então. Tá ouvindo? Eita. Será que a pergunta trava e o que vai responder trava também? Mas... Tem como falar 2 minutos ainda, Marcelo, não? Pô, Jefferson, acho que agora está muito em cima mesmo. Eu vou te pedir para conversar com a Ana, então, por fora, pode ser. Tá Desculpa tranquilo, aí. gente. Desculpa acontece. também, Ana. Obrigado, mas parabéns a todo mundo aí, foi ótimo, maravilhoso. Muito obrigada. De novo, então, muito obrigado a todos os palestrantes da mesa. Acho que está rolando aí uma super discussão no chat também das perguntas, então vocês fiquem à vontade para conversar por aí. E, bom, dentro de alguns poucos minutos, a gente vai começar a palestra da professora Luciana Zaterka, Entre o Cientificismo e o Negacionismo, a Confiabilidade da Ciência Hoje. Então, vamos dar mais um tempinho. Professora Luciana já está aqui presente também, agradeço muito você estar prestigiando a nossa mesa esse tempo todo. A Renata vai fazer a mediação dessa mesa, Renata.